Principalmente nesse segundo bloco, né, que eu estou começando agora, mas eu já estou com os nossos convidados, Dr. Silva Neto, Dr. Luciano Alves, e que estamos aqui justamente dando uma pincelada em tudo que aquilo a gente fala no nosso programa durante todo esse tempo, né? E lógico que nós vamos continuar falando de política nacional, até porque nós temos muitas coisas em destaques. E uma delas, doutor Silva Neto, agora vamos falar sobre a aposentadoria do ministro Lewandowski, né? O caso do presidente Bolsonaro foi parar na mão dele. Vai influenciar na decisão dele lá na frente essa questão, então, do Bolsonaro, aliás, e do Moro também, né? Parando na mão do Lewandowski, a ponto de daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, estar se aposentando. Eu vou lhe responder dizendo que sou torrencialmente contra o sistema atual de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Eu acho que a escolha deveria ser entre eles, desembargadores, juízes de carreira, que iriam democraticamente apontar, escolher aquele que iria representá-los no Supremo Tribunal Federal. Porque, na realidade, o sistema que existe hoje, ele é pernicioso. Uhum. Porque você submete ao Senado Federal a escolha daquele que vai representar um dos poderes. Porque o ministro ele vai representar um dos 3 poderes da República. Uhum. Mas ele chega, numa linguagem aqui popular, para que todos entendam, com o pires na mão no Senado, fazendo promessas. Correto. Para que possa ser aprovado pelo Senado para poder ingressar no Supremo Tribunal Federal. E no outro dia muda completamente a escolha e no caso do Supremo é até mais curioso, porque o presidente coloca quem ele quiser. Sim. Se não tivesse pelo menos essa peneira do Senado, ainda seria pior. Porque é livre escolha, é ato discricionário do presidente da República. Né? E isso mexe com todo o sistema jurídico do Brasil. Né? Mexe com juízes de carreira belíssimos que nós temos no Brasil, mexe com desembargadores respeitadíssimos a nível de Brasil, sérios. Né? Então, mexe com as estruturas dos tribunais, mexe com as nossas leis, com as nossas jurisprudências. Então, eu creio que devia sair dali, da escolha deles, não sei se o Luciano vai concordar comigo, aquele que vai estar na Corte Suprema do país, que tem o poder, porque depois do Supremo não tem mais nada. Depois do Supremo só Deus. Sim. Para falar a verdade, o Rui Barbosa, sugerido com os livros todos que tinha, autor de vários, inclusive uma biblioteca maravilhosíssima, né? E hoje eu conheci um escritório de advocacia aqui muito interessante, né, da Cristiane, doutor Adair, que tem uma biblioteca maravilhosa. Eu fiquei muito impressionado com o escritório deles. Sim. Um escritório muito sério. Mas, de qualquer forma, o Rui Barbosa... E a Bíblia? Onde é que o senhor coloca a Bíblia em todo esse cenário da sua biblioteca? A Bíblia o senhor coloca onde quiser. E acharam que ele foi, talvez, ali irresponsável na resposta. Mas como assim? Ora, se colocar embaixo de todos os livros, a Bíblia vai ser o sustentáculo de todos os outros livros. Interessante. Se colocar no meio dos livros, ele vai ser a inspiração para os que estão embaixo e para os que estão em cima. E se colocar em cima de todos os livros, a Bíblia está acima de todos eles. Então, eu estou colocando isso aqui porque, na realidade, voltando aqui à questão do Supremo, o que nós precisamos é de respeitar o poder que tem o juiz de poder escolher aquele que vai estar na Suprema Corte do Brasil, porque depois dele só tem Deus. Deus é antes, é durante e é depois. Mas a nível de regime, de sistema, nós precisamos respeitar o poder tripartite que nós temos hoje no Brasil, e por isso eu creio que a escolha tem que mudar. Esse sistema tem que mudar, tem que alterar. Hoje já se fala, inclusive, em mandato. Eu não vou tão longe a questão do mandato. Né, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, não, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu sei disso, do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, ele entra, só sai com a morte. Porque você não pode colocar um juiz com 75 anos fora. É quando ele está
no suprassumo da sabedoria, do discernimento, do conhecimento jurídico, ele já não presta mais, não. Lá nos Estados Unidos, ele só sai quando morre. Certo. Então deu certo o sistema lá. Pode dar aqui também, né? Mas a escolha tem que ser entre eles, e aqui, sem referendo de ninguém. anos, ele está na flor da idade do saber jurídico. Idade, né? E é o caso do Lewandowski, agora que sai. Então, veja bem, mas no tocante a essa questão aí, caiu para ele porque foi sorteio. Sorteio. E ele certamente foi juiz sempre. Eu espero, e todos nós também, que ele seja juiz agora, julgando com a consciência dele. Não há juiz mais belo no mundo, né? Seja ocidental, oriental, não há juiz mais belo do que aquele que julga segundo a consciência dele. Está errado? Não importa, é a consciência dele. Legal. Né? Esse é o juiz dos meus sonhos. Doutor Luciano. Concordo plenamente com o doutor Silva Neto. A escolha é errada. Tanto a escolha é errada que a sua pergunta foi nesse sentido. Né? Ora, se vai trocar o juiz e pode ser que o processo caia no novo que vai ser nomeado, novo ministro, é que a escolha está errada. Porque há uma preocupação da escolha. Né? Olha, vai ser escolhido um novo ministro no lugar do ministro Lewandowski. Poxa vida, que vai julgar os processos que você se referiu. Sim. Então, há preocupação na escolha. Então, a escolha está errada. Claro. Porque, como é escolhido... E agora não pode mudar. Como é escolhido os desembargadores do Estado? Os desembargadores do Estado são juízes, certo? Que galgaram postos e foram promovidos a desembargadores sobre o segundo grau. E obedecido uma regra também, que é o 5º constitucional, que cada 5 vagas, um é advogado e o outro Ministério Público, para que haja oxigenação, para que não haja oxigenação do Poder Judiciário. Essa escolha pode não ser a mais perfeita, mas é melhor do que você ficar a critério do presidente da República, que pode mudar todo. Você cria, na verdade, uma insegurança jurídica, porque o tribunal pode mudar de entendimento com a entrada de pessoas que pensam diferentes. E aí você muda. Você fica difícil até para você advogar. Porque, na verdade, o tribunal se posiciona de uma maneira. Aí muda o ministro que se posiciona de outra maneira. Isso causa uma insegurança jurídica no país. Então, a própria pergunta tua, ao meu ver, responde que a escolha é ser escolhido por uma pessoa só, porque nós não temos, e o doutor Silva Neto falou com propriedade, nós não temos. Quem for para o Senado vai ser aprovado. Não existe, eu nunca vi alguém chegar no Senado e ser aprovado. Né? Porque há acordos políticos para quando chega no Senado, dificilmente a pessoa. E como falou o doutor Silva Neto, com propriedade, com pires na mão. Né? Só tivemos um caso na década de 60 que foi um médico, né, indicaram para o Supremo Tribunal Federal um médico. E ele tomou posse. Tinha vasto não tinha passado pelo Senado, exatamente. Depois o Senado derrubou e foi uma vergonha tremenda. Olha, muito bem. Olha, gente, eu vou chamar o Hospital de Olhos Veloso e já vou deixar a minha pergunta no ar aqui antes da gente falar das joias de Bolsonaro, tá, gente? Mas eu já vou deixar a pergunta no ar aqui para os nossos 2 convidados, perguntando sobre o ministro Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes extrapola o poder de ministro que ele tem em suas decisões? Isso é muito questionável no país inteiro, né? Eu tenho meu ponto de vista, naturalmente, que os 2 têm aqui, eu quero ver se comunga comigo, mas eu vou ficar quieto. Então, agora, né, vamos falar aqui do nosso xerifão, o Xandão, como é conhecido, né? A gente sempre fala isso aqui, né, de um modo carinhoso com o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. De uma vez só, o cara botou mais de 1.500 pessoas na cadeia. Agora vem soltando paulatinamente, né? No Dia Internacional da Mulher, aliás, na véspera, ele soltou várias mulheres, né? Então, quer dizer, nós temos casos de preso aqui no estado de Rondônia, que eu pessoalmente acho que está preso inocente. Pessoalmente acho. Colega de imprensa que estava lá cobrindo e acabou sendo preso, já está 2 meses preso, né? Eu não sei, eu não sou juiz, eu não sou advogado, mas os nossos especialistas estão aqui, doutor Silva Neto e o doutor Luciano. Será que o ministro Alexandre de Moraes extrapola suas funções de ministro? Eles estão escolhendo aqui. Vamos lá, doutor Luciano. Bom, na verdade, eu tenho uma opinião toda própria. Eu acho que sobre o ministro Alexandre de Moraes,
há opiniões e opiniões. Sim. E elas são opiniões individuais. Sim. Ao meu ver, como você bem colocou a pergunta polêmica, mas eu sou totalmente a favor da democracia. Eu acho que a democracia é o melhor regime que temos e a gente tem que proteger de toda a maneira. E, ao meu ver, às vezes essa proteção pode extrapolar um pouco, mas existe a proteção. Eu acho que Alexandre de Moraes, minha opinião, foi o grande mantenedor da democracia no país nessa situação que nos encontrávamos. Nós tivemos uma invasão do Congresso Nacional. Sim. Nós tivemos baderna em Brasília. Nós tivemos movimentos depois de uma eleição. Correto. Ora, acabou a eleição, houve um veredito, alguém ganhou e alguém perdeu. Se nós colocarmos em xeque até as próprias eleições depois delas acontecerem, melhor então ser regime ditatorial. Sim. Então, porque aí não tem cabimento. Ao meu ver é o seguinte, pode ser que algumas decisões tenham sido exorbitantes, mas no cômpito geral, eu acho que ele agiu com propriedade para manter a nossa democracia. Eu tenho 63 anos. Eu passei o finalzinho, quando menino, ou boa parte, do regime autoritário no país. E eu sei o que foi isso. Eu morava no interior de São Paulo, meu pai era advogado do MDB, quando tinha Arena, MDB, Sim. Silvio Neto lembra disso. Tempo bom. E o MDB era esquerda, né? Uma esquerda que permitiam na época. E eu vi isso em casa. Eu era numa cidade pequena, no interior de São Paulo, cidade de Assis, e tinha uma pequena faculdade lá. Eu via gente ser presa, gente sumir. A maior autoridade, antes do prefeito da minha terra, era o tenente do tiro de guerra. Porque falavam para ela, fulano, aí começava. Então, eu não queria viver mais isso. Eu não quero mais viver isso. Eu acho que a gente pode errar elegendo. Eu acho que a gente pode errar sim. Eleger quem não vale a pena, mas o direito de eu votar ninguém me tira. O direito de errar, de eu errar até acertar, eu acho que não pode ser tirado. Se houve uma eleição, porque ela foi através de um colegiado, que é o Tribunal Superior Eleitoral, dita que a eleição foi séria, foi feito todas as auditagens, e que há um vencedor, respeita-se o vencedor. Então eu acho que Alexandre de Moraes, nesse ponto, foi irretocável, minha opinião. Antes de eu passar para você, eu só quero fazer um adendo na fala do Dr. Luciano, que é exatamente o que eu penso sobre as decisões do Alexandre de Moraes, do meu ponto de vista, porque todas as decisões de Alexandre de Moraes que eu li, todas elas foram baseadas na lei. Tanto que muitos questionamentos foram feitos e nenhum foi quebrado. Ou eu estou errado? Eu vou falar uma coisa aqui muito polêmica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, é uma grande cobra. É uma serpente. Sim. Isso a gente já notou também, né? Apesar E por que eu digo isso? Porque é interessante o que eu estou colocando aqui, porque, na realidade, eu estou concordando exatamente com o doutor Luciano. O filhote da cobra, quando ele morde, mata. Porque ele não dosa a quantidade de veneno. Você sabia disso, meu querido Carlos? Sim. A cobra não. A cobra, ela dosa. Sim. Porque se ela jogar toda a quantidade de veneno que ela tem, ela não tem defesa. Não tem defesa, exatamente. O outro aspecto que eu quero revelar aqui, de que ele é uma grande serpente, importante e necessária para o Estado democrático, direito e a garantia da democracia do Brasil, conforme ele falou aqui, é que ele dosou, ao contrário da serpente novinha, que não sabe dosar para se defender, porque ela erra a cobra filhote, ela erra na quantidade, ela joga toda a quantidade de veneno dela de uma vez só. Errou, ela está em defesa. Isso. Ela vai ser morta. A cobra mais experiente, ela vai por etapa, porque na realidade a terceira etapa disso é que a serpente, ela não ataca, ela se defende. É igual o tubarão. O tubarão não ataca, ele se defende. Ele não ataca o humano, ele não gosta da carne humana.
Então, o que ele fez ali foi dosar o veneno para garantir o Estado democrático, o direito à democracia. Vamos lá. Você tem casa? Você mora em casa ou apartamento? Casa. Casa. Você vai deixar que alguém entre na sua casa? De maneira nenhuma. Como que alguém pode entrar no Supremo Tribunal Federal e defecar na cadeira de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Correto. Está defecando na cabeça de todos nós. Porque a maior garantia que nós queremos e precisamos é que tenha um Estado juiz para garantir os nossos direitos. E se alguém entra na cabeça, entra no Supremo Tribunal Federal e defeca na cadeira ou na mesa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está violando um direito que tira todas as possibilidades de direitos que nós temos para poder exigir lá na frente. Entrar no Congresso Nacional, entrar no Palácio do Planalto, é violação que nós não queremos na nossa casa, como que podemos querer na casa de todos nós, que é o Supremo Tribunal Federal. Na casa de todos nós, que é o Congresso Nacional. Na casa de todos nós, que é o Palácio. É o Estado Democrático de Direito. Nós escolhemos. Perdeu. Vamos aguardar a próxima eleição. Correto, é isso mesmo. Escolher outro. É Mas isso mesmo. se foi eleito temos que respeitar a todos. Eu me lembro do Michael Kay, acho que Michael Kay, senador da República, ex-veterano dos Estados Unidos, que disputou a eleição com Barack Obama. Sim. E ele perdeu a eleição. Então, houve lá o discurso do Barack Obama, que é famosíssimo, né? Yes, we can, todos Sim. nós lembramos disso. E do outro lado teve o público do Kane, senador Kane, e quando ele foi fazer o discurso, começaram a vaiar o presidente Barack Obama. E ele pegou-se, calem-se, calem-se, calem-se. E deu shut up, shut up, shut up. He's our president from now on. Ele é o presidente de todos nós a partir de agora. É isso que está faltando ao Brasil. Mas há uma coisa, eu sabia que isso ia acontecer, muito boa nisso tudo. O brasileiro está despertando. Políticos, fiquem atentos. Quem roubava, não roube mais. Quem malversava o dinheiro público, tome cuidado. Porque a população está despertando para algo que Bertold Brecht dizia no analfabeto político que ele escreveu, né? Porque as pessoas dizem, I hate politics, eu odeio política, eu não quero saber de política. Sim. E ele vem dizer assim, esse cara é um imbecil. Porque ele não sabe que é de uma decisão política que sai o menor abandonado, que nasce a prostituta. O analfabeto político de Bertold Brecht, quem não viu, leia, porque é uma aula do que está acontecendo no Brasil. O Brasil está começando a perceber que precisa estar realmente envolvido com aquilo que acontece na política nacional. E isso é algo muito bom. Mesmo com todos os excessos, com tudo que está acontecendo, pelo menos o Brasil está acordando para perceber que o político tem que ser monitorado, ele tem que ser questionado, ele tem que ser, muitas vezes, até perseguido dentro dos rigores da lei, né? Obedecendo o Estado Democrático de Direito. Então, é muito importante isso. Só para fechar essa questão, eu me lembro que na carta de João Sem Terra, de 1215, invadiram a casa, queriam invadir a casa de um lavrador. Estou falando João Sem Terra, 1215, Sim. Com a famosa e séria carta dele, Sim. De que ali nascia o devido processo legal. Né? Então, alguém dizia assim, mas esse lavrador, você olha aqui na minha choupana, de dia entra o sol, porque tem as frestas, não tem como impedir que elas entrem. À noite entra a luz da lua, porque tem as frestas da minha simples choupana, então eu não tenho como impedir que elas entrem. Mas sem ordem minha, aqui na minha choupana, nem o rei da Inglaterra entra. Nascendo the due process of law, né, o devido processo legal, com a carta de João Sem Terra, que nós sabemos que não é bem assim, mas nasce o devido processo legal no mundo que nós conhecemos hoje. Né? Então, hoje o Brasil está despertando para algo que lá na Inglaterra já se despertou há tanto tempo, e isso é salutar para o Brasil. Compreendeu? Cuidado, estamos de olho. Não é verdade? Olha, muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu ia falar sobre a questão das joias, mas nós vamos ter aqui, eu teria só 2 minutos, mas eu vou extrapolar, 4 minutos, 2 minutos para cada um, para uma pergunta que eu vou fazer bem simples, né? Que tem a ver realmente com as joias.
O ex-presidente Bolsonaro, retornando amanhã para o nosso país, ele corre o risco de ser preso pelas questões, pelos 16 processos que já correm na justiça contra ele, pelas essas questões das joias, e corre o risco também de ficar inelegível? Bem, os riscos, eles correm, eles existem realmente, tanto da inexigibilidade quanto da questão da prisão. Quanto à questão da inexigibilidade, eu perguntaria assim, por quê? Sim. Quanto à questão da prisão, a prisão é medida de extrema urgência que só deve ser aplicada em casos em que o juiz faz de tudo para não prender o indivíduo. Sim. Aí não resta outra alternativa para ele, senão aplicar realmente essa medida odiosa, que é a medida extrema de prisão. Não foi por outra razão, tem um advogado aqui, doutor Eliseu, que veio as medidas alternativas de prisão. Primeiro veio lá atrás, fundada por um desembargador, hoje aposentado, Eduardo Maia, a questão das penas alternativas, né? Mas hoje nós temos as medidas assecuratórias, as medidas protetivas, as medidas que impedem a prisão. Ou seja, o juiz ele tem que fazer de tudo antes de decretar a prisão para dar alternativa para o indivíduo não ser preso. Aí eu diria, qual é o processo criminal formalizado dentro e com as garantias do devido processo legal que Bolsonaro responde? Qual é a denúncia aceita por um juiz que pode canalizar o decreto de uma prisão preventiva, que é um preceito e um colorário básico para que seja decretada uma prisão? Não existe. Então, falar em prisão é um absurdo, é um despautério, é algo assim muito irreal, né? Ou surreal, ou que não existe, né? Mas a vinda dele para o Brasil, ela é salutar, porque ele pode ser um líder da oposição. Qual governo que será bom se não tiver uma oposição à altura? Então ele representa talvez a oposição do Brasil, e como oposição dentro do Estado Democrático de Direito, garantindo aí a oxigenação da democracia, eu creio que ele pode ser importante nesse momento do Brasil. Doutor Luciano. Bom, eu não sou criminalista, sim. Mas eu comungo do entendimento do doutor Silva Neto no seguinte sentido. Não há nada hoje que possa acarretar a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Ao meu ver, prisão imediata seria um ato ilegal. Sim. Porque não está respeitado o devido processo legal, que nós falamos aqui na entrevista toda. Não é? Falamos isso a entrevista toda. Como a invasão do Congresso é um vilipêndio, a prisão dele, ao meu ver, seria totalmente ilegal. E aqui não existe nenhum posicionamento político. A gente não é nem A nem B, nós estamos falando do que a gente está vendo. A prisão do Anderson Torres é ilegal? A prisão do Anderson Torres? Olha, eu vou voltar à pergunta do Alexandre. Sim. Eu acho que democracia, para manter a democracia à época, eu achei que deveria ser. Não acho que ele deve continuar, mas acho que foi. É a minha posição. Eu concordo. É a minha posição. Bom. Não acho que não devia continuar. Como não foi do governador que foi solto, o Ibanez, logo depois, acho que poderia ser solto. Agora você fez a pergunta, só voltando à pergunta, você fez a pergunta disso e a inexigibilidade. Eu não conheço o processo eleitoral, nem conheço o processo de apuração da elegibilidade, porque é uma gama de investigação. O TSE tem um poder investigatório através do corregedor, ele não tem poder de polícia. O corregedor pode, na verdade, investigar tudo e todos os fatos para que se chegue a um processo de inexigibilidade. O processo eleitoral é diferente do que ocorre no processo penal, porque o próprio juiz é o investigador mesmo. Ele não há necessidade, ele pode determinar uma série de coisas, diligências, e ele é o relator do processo de inexigibilidade. Aí eu não posso fazer um juízo de que ele pode ser condenado ou não, porque eu não conheço as coisas que tem contra ele. Mas isso é um processo demorado, com devido processo legal, e que o Supremo vai rever. Obviamente, porque há recurso ao Supremo Tribunal Federal sobre isso, que terá que buscar efeitos suspensivos e coisas assim. Muito bem, quero muito agradecer a vinda de vocês aqui com a gente, batendo esse papo legal aqui.
Queria que você tivesse mais tempo em Rondônia, que a gente poder vir conversar mais aqui. E eu quero fazer o registro publicamente do sério, respeitado, admirável trabalho que você está realizando. Obrigado. Eu conheci um grande brasileiro. Obrigado. E o que o Brasil precisa é de pessoas assim como você, grandes brasileiros, para transformarmos essa nação em uma nação respeitada mundialmente. Parabéns aí a sua performance nesse trabalho seríssimo que esta televisão está fazendo através desse seu programa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Muito obrigado pelo convite. Endosso as palavras do doutor Silva Neto. Parabéns pelo programa. É dinâmico, mexe com a gente, deve mexer com o público também. Né? Então, e a gente tem que dar opinião, isso é muito importante, porque a gente não tem que fabricar opinião. Tem que ser a opinião que a gente tem. Muito parabéns pelo programa, parabéns pelo conjunto da obra, né? Você é um excelente entrevistador, porque você nos coloca em situação, nos coloca na parede toda hora, não tem nada combinado. E muito obrigado pelo convite e um forte abraço.